Deus já realizou muito em nós nesse dia. Quer continuar realizando. E você vai cantar com toda a sede da sua alma essa música. E essa já é a nossa oração. Senhor, nós somos mulheres sedentas. Nós estamos aqui no cenáculo desejando o Pentecostes, desejando receber a infusão, o batismo. Por isso, eu peço mais uma vez, enviar o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face. Ergue seu braço, cantemos juntos, enviar. Enviar teu Santo Espírito, Senhor. Pega comigo a palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. É preciso ser cheio do
batismo no Espírito, da efusão do Espírito. Vamos falar de uma mulher que é cheia do Espírito Santo, que é a Virgem Maria, que é o nosso exemplo. 1:39. Lucas 1:39. Na nossa realidade de mulher, mãe, esposa, profissional, pode atender o que eu estou esperando, vai, atender. Na nossa realidade de mãe, esposa, filha, profissional, estudante, todos os dias nós somos desafiadas a fazer a vontade de Deus naquilo que é a nossa realidade ou vivermos conforme a nossa humanidade. Minha querida, se você e eu não estivermos cheias do Espírito Santo, nós vamos responder e corresponder a essas realidades de uma forma meramente carnal, meramente mundana, e nós vamos seguir um mundo imbuído de feminismo que diz que a mulher não pode se submeter, não pode servir, não pode ser boa, porque isso é ser boba. Quantas ideologias estão nos convencendo disso? E nós carregamos uma certa rebeldia para a nossa família, para a nossa maternidade, para o nosso casamento, sem saber de onde que vem. Vem de um feminismo infiltrado nos programas que a gente assiste, nos lugares que a gente frequenta, que servir, fazer o bem ao outro, perdoar, é ser idiota. Minha querida, você escolhe hoje viver conforme os moldes desse mundo, ou você viver conforme aquilo que Deus te pede. Você vai ter que fazer uma escolha. Decisão. O que é decisão? Dar cisão, romper com algo. Não tem como servir a dois senhores. E o mundo está nos convencendo de que a nossa vocação, a santidade, ao matrimônio, à maternidade, é uma perda de tempo, é idiotice. Que você tem que bater de frente, que você não pode se submeter, que você não pode relevar, perdoar, ficar quieta. Percebe a rebeldia que o mundo implantou nos nossos corações? E nós hoje, dia de Pentecostes, somos chamadas a nos enchermos do Espírito Santo para amar e para servir. Se nós não bebermos da graça de Deus do Espírito Santo todos os dias, vai chegar uma hora que a gente vai realmente se revoltar dentro da nossa casa, vai jogar as panelas na cabeça de um e vai sumir, como teve uma mulher que faz. Fui! E não olha para trás, deixa filho, deixa marido, deixa a vontade de Deus. Só com o Espírito Santo nós vamos ser capazes de amar e de servir. Minha querida, amar e servir é perder. Perder para ganhar. Eu perco aqui nesse mundo e ganho na eternidade. Eu perco uma briga, eu perco uma discussão. Porque eu entendi que a minha vitória, o meu prêmio, a minha recompensa não está neste mundo. E aí eu preciso te dizer mais uma vez que você precisa ter uma visão espiritual em tudo que você vive e tudo que você faz. Visão espiritual não é para o padre, para o missionário, para aquela que está com o microfone na mão, não. Para nós que somos participantes de Pentecostes hoje. Eu sirvo meu esposo com uma visão espiritual. Eu sirvo os meus filhos, eu limpo essa casa, eu faço a minha parte, porque eu tenho uma visão além do mundano, do material, das coisas deste mundo. Eu olho lá na frente
Minha filha, só se eu e você estivermos cheios do Espírito Santo. Um olhar além. E foi isso que a Virgem Maria fez. Nesse trecho que nós vamos ler, que nós vamos meditar, que é o trecho da meditação, da visitação. Lucas 1:39. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Grávida, quem aqui já ficou grávida sabe a condição da mulher quando está grávida. Não aguenta nada, é tudo difícil, é pesado, é trabalhoso. Mas ela, sabendo que ela tinha uma missão, partiu apressadamente. Ela não ficou enrolando, embromando, deixando para depois. Ela ouviu a voz de Deus e ela foi apressadamente para seguir Isabel. Perceba que ela foi apressadamente, ela não foi desesperadamente, ela não foi desequilibradamente, ela não foi loucamente, ela foi apressadamente. Ela não foi inquietamente, porque aí a gente tem muito disso, né? Aquela agitação vai nos consumindo e a gente faz as coisas pelo que estamos. Não. Ela foi apressadamente, ela não perdeu tempo. A uma região montanhosa. Gente, você imagina uma grávida subindo a montanha, andando. Você imagina, Ludmila? Gente, eu não consigo imaginar. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, veja, Isabel não ouviu uma pregação. Ela não ouviu a proclamação do Evangelho. Ela só ouviu a saudação. Boa tarde, minha prima. Ela só ouviu uma saudação. E ao ouvir a saudação, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Eu vou repetir. Eu não sei se você entendeu que Isabel foi batizada no Espírito. Ela ficou cheia do Espírito Santo quando ouviu um boa tarde de Maria. Ela recebeu o Espírito Santo só com uma saudação. Não teve oração, línguas, não teve pregação, não teve nada. Só teve uma saudação. E aí eu quero te perguntar: o que você leva às pessoas quando você as cumprimenta? Você leva um azedume, uma revolta, uma rebeldia, ou você leva Deus? Seu olhar transmite Deus, o seu sorriso, o seu jeito de falar? Ou você simplesmente só vomita nas pessoas a sua insatisfação pessoal? A gente precisa, a partir dessa palavra, se questionar: meu Deus, o que eu estou falando com as pessoas? Gente, esses dias eu vivi algo muito inusitado. Eu vou usar essa palavra porque eu não sei qual palavra usar. Nós fomos uma missão em Conceição de Macabu. Chegamos apressadamente, porque faltava 5 minutos para o supermercado fechar. Quando meu esposo estacionou, faltava 2 minutos. Ele entrou e depois de alguns minutos veio um homem gritando na direção do nosso carro. Aí ele deu a volta, como se fosse entrar pelo carona dele, e a mulher dele gritou: tem gente dentro do carro. E ele veio, quando ele veio mais para perto, eu abri a porta do carro e ele falou assim: não abre não, para ganhar meu carro. Aí eu falei assim: pode ficar tranquilo, não vou ganhar seu carro. Aí eu virei para ele e falei assim: ele tinha por volta de 60 anos. Eu não acredito
acredito que o senhor está tão nervoso por causa de uma coisa tão pequena. Aí ele entrou no carro, amassadamente não porque estava amassado, mas ele pensado, virou para mim e falou assim: são as coisas pequenas que aborrecem a gente. E aí ele fechou a porta do carro, abriu o vidro e falou assim: tanto lugar para vocês estacionarem, eu vou estacionar logo aqui do lado do carro. Aí eu virei para ele e falei assim: Deus te abençoe. Vai com Deus. Aí ele falou: fica com Deus. Naquele momento, eu senti pena desse homem. Eu falei assim: que homem infeliz que se aborrece todos os dias com coisas pequenas. Sempre fiquei imaginando a mulher dele, quanto ela deve ouvir desse homem que não sabe se relacionar e se aborrece porque o carro está perto dele. Jesus Cristo! Você imagina se esse homem perde alguém da família? Bate o carro. Adoece. Não aguenta. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Porque são segundos que as coisas acontecem. E a gente precisa ter muita serenidade quando as coisas acontecem, porque essa serenidade de forma tão repentina que a gente precisa dar uma resposta, sem às vezes pensar, porque é tudo muito rápido, é fruto do batismo do Espírito, é fruto de uma vida de oração. Se a gente não está em Deus, a gente ali abre, e agora é a medo. Gente, se fosse outras pessoas que eu conheço, quebrava o carro dele. Como diz o povo lá de Campos, é assim que toma um tiro na cara. É assim. E aí eu fico pensando, como que a nossa resposta ela tem que ser diferente da resposta daquelas mulheres que não estão vivendo o Pentecostes hoje como você está. Dentro de casa, começa dentro de casa. O Pentecostes começa ali, com aquelas pessoas que são mais difíceis. Rabugentas, em que eu posso dar uma resposta carnal, mundana, eu dou uma resposta diferente. Eu não estou falando que você vai virar anjo, que você vai dar uma resposta alienada. Oh, agora eu não sinto nada, porque eu fui batizado no Espírito, acabou no mongol. Não é isso. Mas eu racionalmente eu vejo aquela situação, eu tenho uma visão espiritual, eu dou livremente uma outra resposta. Eu dou uma resposta porque eu estou cheia do Espírito Santo. Mas como eu estava falando, Isabel foi saudada por Maria, ficou batizada, cheia do Espírito Santo, somente com a salvação. Somente com a salvação. Então, a partir só disso, o Espírito Santo está nos convidando a mudar a nossa postura de falar com as pessoas. De cumprimentar de uma forma diferente. Eu sei que muitas de nós não aprendeu, eu também não aprendi a acordar e dar bom dia. Dar um abraço, dar um beijo, dar boa noite, vai com Deus, te amo, obrigada, por favor. Mas isso é uma coisa tão pequena que as crianças aprendem, dessa nova educação, aprendem lá no jardim. Palavras o que fala? Mágicas, palavrinhas mágicas. Muitas vezes nós não usamos isso dentro de casa. É o mínimo que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer. Tem que fazer, tem que saudar. Como saudar? Eu vou ensinar um segredo. Que eu ensino para as minhas alunas de mentoria. Um segredo. Quando você estiver numa briga, no mal-estar com alguém, numa situação difícil, aquele clima e que você sabe que o negócio não vai para frente nem para trás, você está com muita raiva, você vai falar uma palavra mágica. Vai acabar com tudo. Vai
desarmar a pessoa e vai fazer com que você também se acalme. Isso não passa pelos nossos sentimentos, passa pela nossa razão. Na hora do bicho pegar, você se lembra disso, tá? Mas antes de eu falar, você vai acordar quem está do seu lado. Fala, acorda, menina! A palavra mágica se chama me perdoe. Difícil? Teve gente que falou assim, ai Jesus. É Jesus mesmo. Porque com a graça dele não é com a nossa humanidade. Quando vier aquela discussão, gente, eu tenho outro caso para contar para vocês, semana passada. Quando vier aquela discussão, quando você tiver a oportunidade de vomitar na pessoa, de dar na cara dela, de jogar um tanto de coisa na cara, fazer aquele barraco bonito que você aprendeu na novela, que você precisa parar de ver hoje, me perdoe. Você vai abaixar o seu tom de voz e vai falar, me perdoe. Foi assim que meu esposo perdeu muitas discussões comigo e transformou meu coração. Às vezes eu vi, você não fez isso, ou você fez aquilo, parará. Você me perdoou. Acabou. Tem gente que gosta da confusão, aí vai. Só que espírito de confusão não tem a ver com Pentecoste, não é na nossa igreja, não, tá? O espírito de confusão em outro lugar. Aqui não. Só isso. É difícil? Quero ver na hora, você me conta. Estava eu levando, começando a dirigir, levando meus filhos para a escola. Meu esposo chegou em casa 10 para 1, eu tinha 20 minutos para levar e voltar. Porque 1h10 eu tinha que sair para dar aula. Botei os dois no carro, deixei o menorzinho, falei, deixa o menor aí, fui. Só que quando a gente está com pressa, automaticamente você quer correr, né? Só que eu estou aprendendo, não posso correr. Então eu virei para mim, falei, você não vai correr. Você vai correr, não. Aí já me veio essa voz interior. Vamos rezar, criança, não vai rezando. Quando chegou mais na frente, quando chegar na escola deles, tem uma escola, outra escola. 2 carros parados assim, ó. E eu tinha que passar no meio. Aí a voz de novo. Não precisa ter pressa. E eu, não precisa ter pressa, vamos lá. Carro passando. Deus do céu, não posso postar em ninguém agora. Quando eu chego na esquina da escola, 2 carros batidos. Realmente não precisa ter pressa, não precisa. Parei um pouquinho para trás, menor de sair para não mostrar. Aí fui, despachei, voltei, ainda dei uma ré para não passar perto do carro que estava aqui, né? Fui. Quando eu fui, tinha um caminhão parado assim na esquina, estaciona ali, anda, não, bênção, estava parado ali. Aí quando eu cheguei, consegui ver a rua, estavam vendo vários carros e vindo de Catapulta. Olhei no retrovisor, dei ré. Quando eu dei ré, eu achei o carro que estava atrás, que não dava para ver no retrovisor. Aí quando eu olhei no outro retrovisor, dava para ver o carro que estava assim de lado. Aí eu falei, vamos lá, que agora eu tenho que pensar, não posso agir conforme o nervosismo. Soltei o freio, o carro para trás de novo. De novo, cara. Vamos lá, Roberto, que agora você tem que pensar. Quando eu estava assim, pensando, o cara veio do meu lado, bateu e falou assim, ei, você está batendo no meu carro, bateu 2 vezes. Aí eu baixei e falei assim, mas daqui não dá para te ver não. Como não dá para ver? Eu não estou te vendo daqui. Aí o cara voltou e eu peguei o telefone e pensei, acho que eu nem estava de óculos aqui. Está tudo embaçado. Fred tem 10 minutos. Ele está em casa com o Felipe. Se eu ligar para ele, como é que ele vai vir? A bicicleta vai furar. Vai ter que desmarcar. Isso assim, né? Em segundos.
estou nervosa, estou trêmula, vamos botar o carro ali, porque agora vou ter que resolver esse pepino. Enquanto eu pensava esse milhão de coisas, e eu tampouco pensei na hora. Não lembro de nada da autoescola, mas eu lembro que não pode, você não pode andar colado no carro da frente. Aí eu falei assim, o errado é ele, mas tudo bem, né? Vamos conservar o espírito de paz da situação. Quando eu terminei de pensar tudo isso, estacionei assim, passei por ele caminho, ele passa no carro do lado e fala assim, ó, não vai precisar fazer nada não, só deu uma encostadinha, eu vou passar uma pasta, vai ficar tudo direitinho. Aí eu virei e falei assim, me perdoe. Vai com Deus, né? As situações acontecem quando a gente menos espera. As situações uma vez só vai acontecer, você se prepara. Não, você tem que estar preparado. E o espírito do mundo é um negócio assim, que eu fico abismada, porque as pessoas são um espírito de confusão, que as pessoas já vêm querendo brigar com você, e você precisa ser água que apaga o fogo. Você não pode ser gasolina que bota mais fogo. Dá vontade? Muita vontade. A mulher tola, ela vem pra fora todos os dias. Vou quebrar tudo! Uau! Aí pensa, né, antes. O que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer pelo que eu estou sentindo. Eu vou fazer pelo que eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu tenho que fazer isso agora. Pronto. Isso é ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Não são as grandes coisas. Talvez você nunca vá pegar o microfone para fazer uma pregação, mas você vai pregar com a sua vida dentro da sua casa. Com a sua vida. Com o seu silêncio, com o seu jeito certo de falar, porque tem pessoas que acham assim, eu vou ficar em silêncio, então que eu não pego. Aí se omite, não se posiciona, não fala nada. Não, você tem que falar. Só que você tem que falar do jeito certificada, falar baixo. Não é descarregar raiva de ninguém. Lembra do Pentecoste, do Espírito Santo? Lembra? Deus não nos deu o espírito de confusão. Ele nos deu o espírito de paz. Fala isso para quem está do seu lado. Deus te deu um espírito de paz. Não foi de confusão, não. Versículo 42. Com voz forte, Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou nos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem disposição de amar e de servir? De amar e de servir do jeito de Maria? Ou você quer servir do meu jeito? Eu sou assim. Eu tenho temperamento assim. Eu aprendi assim. Minha mãe fazia isso. Eu só sei fazer assim. Você não tem disposição de aprender? De mudar? Ou você tem espírito de Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. A palavra de Deus fala assim, lá em Apocalipse: Eis que faço nova todas as coisas. Esse seu jeito difícil, meu jeito difícil, pode e deve ser moldado pelo Espírito Santo. Pode, deve. Pode, deve.
Para amar e servir do jeito de Maria, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, generosidade. Dar tudo de si. Dar o melhor. Se empenhar. Porque a gente às vezes fala assim, tô fazendo, mas não abusa não. E aí você joga um tanto de coisa na cara da pessoa. Você não está dando, minha filha, você está... Isso aí não é servir. Quando eu sirvo, os meus olhos estão no meu Senhor. O meu Senhor não é o meu marido, não são os meus filhos. Não é aquele menino que mija o banheiro toda hora. Os meus olhos estão em Deus. Porque eu assumi diante de Deus a minha vocação. Não foi diante do meu esposo e dos meus filhos. Eu assumi com Deus. Então, se eu sirvo, se eu lavo, se eu passo, se eu cozinho, se eu dou o meu melhor, é para Deus. Lembra da visão espiritual que eu te falei? Por isso, eu faço com generosidade. Eu dou o melhor de mim. Eu não quero levantar para fazer. Eu estou muito cansada. Eu dei tudo de mim hoje. Eu não vou fingir de morta agora. Amor, você quer alguma coisa? Quero. O que você quer? Vou lá e faço. Não me custa. Isso vai fazer de mim uma pessoa melhor. Você acha que é para isso que está fazendo? Não estou usando para você. Você está saindo do seu egoísmo, do seu mundinho preguiçoso, da sua zona de conforto. Está se decidindo, eu vou fazer além de mim, eu vou dar uma melhor. Mas também exige de nós gratuidade. O que é gratuidade? Fazer sem querer nada em troca. Porque a gente tem esse espírito de barganha, né? Eu faço, mas tem que estar na minha mão. Então agora eu estou com crédito, e aí quando eu quiser uma coisa, eu cobro e ainda jogo na cara. Espírito do mundo. Deus não está nisso. Eu preciso ter um Espírito Santo que dá o melhor, que faz sem querer nada em troca. A nossa recompensa não é neste mundo, a nossa recompensa é no céu. Por isso eu dou o meu melhor. Fulano tem um caso do povo antigo, que é assim, não diz um obrigado. Minha filha. A pessoa pode dizer obrigado e dizer de novo, não vai recompensar a nossa recompensa do céu. Mas os nossos olhos estão nas coisas deste mundo. Pega comigo o Evangelho de São João, capítulo 3. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Este foi se encontrar com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Presta
Presta atenção nesse versículo 6. O que nasceu do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula. Está falando do Espírito Santo. Só quem nasceu do Espírito Santo vive conforme o Espírito Santo. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo o que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade eu te digo. Nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o testemunho. Minha querida, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Nascermos do Espírito Santo e não vivermos mais conforme a nossa carne, conforme o nosso pecado, conforme as nossas más tendências. Existe uma grande diferença quando você diz assim, eu sou ruim. E outra coisa quando você diz, eu tenho a tendência em ser ruim. Essa é a minha tendência. Minha cabeça está dizendo, faz, se vinga. Meu coração, minha raiva, meus sentimentos, minhas emoções estão dizendo, se vinga, não perdoa. Mas o Espírito que habita em nós, que nós todos os dias buscamos, alimentamos com a nossa vida de oração, diz para nós, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é ter uma atitude nova. Necessário vos é ser uma mulher de Deus. Necessário vos é servir e amar como a Virgem Maria, do jeito de Maria, não do seu jeito. Rude, grossa, interesseira, mesquinha, medíocre. Você quer nascer de novo? Você tem esse desejo? Sim ou não? Sim. Vamos ficando de pé. Nós vamos viver um momento de batismo no Espírito, de efusão no Espírito. Nós vamos justamente cantar isso. Em verdade, eu te digo. E nós vamos pedir ao Espírito Santo a graça de nascermos de novo, porque nós já pecamos demais. Nós já erramos muito nos nossos relacionamentos. E necessário vos é nascer de novo. Fala comigo, eu quero Espírito Santo. Nascer de novo. Da água e do Espírito. Eu quero ser uma mulher nova. Eu tenho muitas tendências, Senhor. Mas eu quero ser uma mulher melhor. Conduzida pelo Espírito Santo. E não pela minha carne. E não pelos meus sentimentos. Vamos cantar juntos. Em verdade eu te digo.